O Valor do Sofrimento, capítulo 4, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, Mark Manson. Nos últimos meses de 1944, após quase uma década de guerra, a maré estava virando contra o Japão. A economia do país passava por dificuldades, seus exércitos se dispersavam por metade da Ásia e os territórios que havia conquistado pelo Pacífico caíam como peças de dominó para os Estados Unidos. A derrota parecia inevitável. Em 26 de dezembro de 1944, o segundo-tenente Hiro Onoda, do Exército Imperial Japonês, foi enviado à ilhota de Lubang, nas Filipinas. Suas ordens eram desacelerar ao máximo o progresso dos Estados Unidos, resistir e lutar a todo custo, jamais se render. Em fevereiro de 1945, os norte-americanos chegaram a Lubang e conquistaram a ilha. E aí, o que aconteceu? Eles conquistaram a ilha, só que esse tenente, o Onoda, e alguns outros permaneceram escondidos e lutando, né? E resistindo. Acabou a guerra, alguns se renderam e o tenente Onoda e outros alguns acharam que não tinha acabado a guerra, que isso era um embuste, que era uma mentira, que era algo, né, que eles estavam fazendo para tirar eles do esconderijo e continuaram resistindo. Aí passaram alguns anos, eles espalharam papéis pela a ilha dizendo que, né, tinha acabado e tal, né, mas o tenente Onoda e mais alguns continuaram resistindo. E aí, em 1972, um dos que estavam com o Onoda foi morto numa troca de tiros, porque eles estavam fazendo assim, eles estavam saqueando, matando civis, botando fogo nas plantações, né? Eles continuaram em guerra. E aí, né, teve uma troca de tiro e uma das pessoas que estavam junto com o Onoda morreu. E aí o Onoda, né, aí quando eles falaram assim, nossa, se em 72 tem ainda gente, talvez o tenente Onoda esteja vivo. E aí um rapaz chamado Norio Suzuki, ele queria uma aventura e foi atrás e encontrou o Onoda. Tanto, né, esse Suzuki, ele era um jovem que nasceu depois da guerra, que ouviu falar do Onoda, e aí, né, esse Onoda, ele acabou virando tipo uma lenda no Japão, né? Alguns falavam bem, outros falavam mal, mas ele virou tipo uma lenda. Eles ficaram meio que amigos, o Onoda voltou pro Japão, tentou utilizar essa meia fama dele para poder falar sobre as questões sérias, né? Porque o Japão pós-guerra se tornou consumista, capitalista, a cultura não estava, não era o que ele conhecia, né? E ele procurou falar sobre isso, não deu muito certo. Aí depois de um tempo ele ficou um pouco chateado e resolveu sair do Japão e ele veio para o Brasil e morreu, né? Em 1980 ele veio para o Brasil e morreu. E o rapaz que foi atrás dele, ele tinha 3 objetivos, né? Encontrar o tenente Onoda, um panda e o pé grande. E ele morreu numa avalanche indo atrás do pé grande. E aí o que o autor ele vai trazendo, né, é assim, se o sofrimento é inevitável, se os problemas da vida também são, a pergunta que devemos fazer não é como paro de sofrer, e sim pelo que estou sofrendo, com que propósito. Essas duas pessoas, eles escolheram a maneira como eles iam viver e tanto o tenente Onoda, ele falou, né, não me arrependo de nada do que eu fiz, eu cumpri a minha ordem. Falaram para mim, não me render jamais, e ele não se rendeu, de fato. Né? E o Suzuki, né, se não tivesse morrido numa avalanche, se perguntasse para ele também, ele escolheu pela forma que ele ia fazer, né? A cebola da autoconsciência. A autoconsciência é uma cebola cheia de camadas e quanto mais você descasca, mais provável é que comece a chorar em momentos inadequados. Digamos que a primeira camada da autoconsciência é a simples compreensão das próprias emoções. Assim eu me sinto feliz, isso me deixa triste, isso me dá esperança. Todos nós temos pontos cegos emocionais.
A segunda camada da cebola da autoconsciência é a capacidade de perguntar o porquê de certos sentimentos. Mas existe um terceiro nível ainda mais profundo da cebola da autoconsciência, e esse é cheio de lágrimas. Ele é formado pelos nossos valores pessoais. Por que considero isso um sucesso, um fracasso? Como escolho me avaliar? Qual é o padrão que uso como referência para julgar a mim mesmo e os que me cercam? Os valores são a base de tudo que somos e fazemos. Grande parte dos conselhos disponíveis por aí age no nível mais superficial, tentando fazer pessoas se sentirem bem a curto prazo, enquanto os verdadeiros problemas, a longo prazo, nunca se resolvem. Então, assim, ele dá um exemplo, né? Por exemplo, ele fica chateado porque ele acredita que o irmão não liga para ele. Aí ele começa perguntando, né? Mas por que eu fico chateado? Porque ele é meu irmão, os irmãos devem se dar bem. Então por que irmãos devem ter um bom relacionamento? A família. Família é importante. Por que a família é importante? Né? Isso faz sentido, parece verdade. Mesmo assim, o fato de meu irmão não sermos próximos dói pra caralho e não existe nenhuma forma positiva de ver isso. Né? Então, assim, ele vai fazendo perguntas e vai pegando as próprias respostas e vai buscando o que é de verdade que existe por trás daquele sentimento. O que é verdade sobre a sua situação não é tão importante quanto a forma como você vê a situação, como escolhe medi-la e valorizá-la. Os problemas podem ser inevitáveis, mas o que cada problema vai significar não é. Controlamos o que os nossos problemas significam ao escolhermos como os vermos e o padrão que usamos para medi-los. Não me importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz da sua vida. Tem alguns conceitos que são básicos e a gente vai encontrar em tudo quanto é livro, não tem jeito, né? Amanhã continuamos com o capítulo 4. Beijo.